Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa, né? O programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Vamos repetir todo o bloco, a gente faz isso, né? Toda a entrada da gente é passar as maneiras, as formas para você entrar em contato com o Sinap, né? Seja para dar uma sugestão no programa, no sindicato, seja para mandar sua mensagem de final de ano, de Natal, né? Para a família, para a gente aqui no Sinap, a sua crítica, sua sugestão, 419-9658-6981, o nosso telefone, 41-3078-7689, esse é fixo, viu? E ainda o site, que a gente está falando aqui também para você sempre, que é o www.sinappr.org, doutor Vitor. Muito bem, faça a sua inscrição, advogado de todo o estado do Paraná, por esse site você faz a sua inscrição aqui no Sinap. Acadêmicos ainda dá tempo, hein? Acadêmicos e acadêmicas aqui de Curitiba, qualquer que seja a faculdade e período, estamos com vaga aqui para estágio aqui no Sinap. Mande aí o seu currículo, né? Eu quero fazer o estágio no Ninho da Cobra. É aqui, venha conhecer o Sinap, né? Nós estamos fazendo entrevista com o pessoal, ok, gente? Vamos agora, nós temos a doutora Fabiane Caricati, ela nos fala sobre direito tributário. Doutora Fabiane, por favor. Olá, Dr. Vitor, olá Ney, olá Santos, prazer estar aqui com vocês de novo no nosso canal 5 da NET, em que a gente pode falar um pouquinho de direito tributário aqui no programa Sinap no Ar. Muito obrigada a todos os nossos telespectadores que acompanham o programa pela televisão, como também aqueles nossos ouvintes que estão sempre nos acompanhando aí pela Rádio Blitz, não é verdade? Sabe que hoje vai chegando essa época de final de ano, né? Os empresários, de uma forma geral, eles ficam bastante agitados por conta dos planejamentos tributários que precisam ser organizados e implementados para que no próximo ano haja, então, já um planejamento organizado, uma estrutura empresarial voltada para uma redução da carga tributária, com proteção contra vários riscos operacionais e também a regularização das operações fiscais, né? Vocês sabem que todo começo do ano, você, contribuinte, precisa fazer a opção do regime tributário, né? E daí, aquele regime que foi escolhido no começo do ano, ele vai vigorar durante o ano calendário inteirinho. Por isso, a importância de se fazer a escolha do regime tributário adequado, né? Mais econômico e mais compatível com a sua operação, para evitar um ano inteiro de recolhimentos indevidos, né? Não indevidos, mas aqueles em que os valores são maiores, aqueles que poderiam ser minimizados com a escolha correta do regime tributário. Pois bem, quando a gente fala de planejamento tributário, automaticamente nós temos que falar um pouquinho da responsabilidade dos advogados, das consultorias no planejamento tributário. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Vejam, a nossa categoria, ela tem se deparado com muitas irregularidades, com muitas condutas antiéticas, imorais, e a gente encontra até na televisão, né? É fácil você ligar a televisão e você verificar que algumas pessoas, alguns profissionais, se é que a gente pode chamar de profissional, né? Eles acabam sendo detentores de baixa credibilidade e acabam levando isso para toda a nossa categoria, porque o intuito daqueles que têm de obter grandes vantagens, grandes lucros,
eles acabam muitas vezes se envolvendo em práticas antiéticas, ilícitas e acabam desonrando toda a nossa categoria. Por conta disso, o planejamento tributário é uma situação em que nós temos que ter atenção direta. Nós sabemos que a responsabilidade civil do advogado, lá pelo Código Civil, é uma responsabilidade civil e ela é subjetiva, ou seja, precisa haver a demonstração da culpa, como também a responsabilidade está atrelada à nossa obrigação de meio. Diferentemente de outros profissionais liberais, em que a obrigação é de resultado, como um cirurgião plástico, por exemplo, né, um empreiteiro, por exemplo, nós, advogados, temos a responsabilidade de meio, aquela responsabilidade de diligenciar, de exigir todos os nossos esforços para que o nosso cliente obtenha êxito, independentemente daquele resultado. Pois bem, levando em consideração, então, a nossa responsabilidade subjetiva, né, e a nossa obrigação de meio, quando nós falamos de planejamento tributário, de responsabilidade de advogados e consultores no planejamento tributário, surge, então, o fisco, que nos últimos anos, ele tem direcionado a responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário para advogados, para empresas de consultoria, para escritórios jurídicos, para assessores jurídicos que trabalham no planejamento. Nós temos visto inúmeras condutas fiscais em que, de fato, como uma forma até de inibir a atuação no planejamento tributário, ele incluiu a responsabilidade fiscal diretamente ao advogado, como muitas e muitas vezes, vou dizer que a grande maioria das vezes, essa responsabilidade solidária por um auto de infração, por exemplo, por conta de um planejamento entendido, né, fora das normas, acaba gerando uma representação penal, né, para responder crimes contra a ordem tributária. Olhem a seriedade, né, a responsabilidade de um advogado. Claro que aqui nós não estamos de forma alguma falando daqueles planejamentos tributários que há fraude, que há simulação, né, que a gente sabe que não estão dentro das normas. Esse tipo de conduta é a evasão fiscal. Aqui nós não estamos falando de evasão fiscal, até porque aqueles que atuam desta forma, de fato, precisam ser responsabilizados pelas suas condutas ilícitas, né? Aqui nós estamos falando da elisão fiscal, ou seja, aquelas condutas de planejamento tributário que proporciona vantagens para os contribuintes, como evitar pagamentos de tributos indevidos, evitar recolhimentos em operações indevidas, possibilidade de redução de custos nas operações. Essa vantagem tributária, nós estamos falando para aquelas empresas que estão adotando condutas fiscais como uma forma de minimizar a carga tributária, sem representar qualquer irregularidade, até porque é direito do empresário, do contribuinte, adotar todas as medidas necessárias para gerir o seu negócio da forma mais lucrativa. E havendo lei normativa específica autorizando aquela conduta, o planejamento tributário pode ser implementado sem qualquer risco, sem qualquer problema, em atenção ao princípio da legalidade. Pois bem, daí vem o fisco e inúmeras vezes eles acabam vinculando o advogado como responsável solidário daquela dívida, justamente levando em consideração o que nós temos no artigo 124, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que fala que são solidariamente responsáveis, né, obrigados, as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Daí, aqueles advogados que trabalham
com honorários sobre o êxito, o que o fisco entende? Bom, se ele está recebendo honorários sobre o êxito, então ele tem um interesse comum em afastar aquele pagamento do tributo. Então, se aquilo lá está errado, pois bem, cabe a responsabilidade solidária. Mas daí vem então o STJ e, seguindo a orientação do STJ, as próprias decisões do CARF, elas têm sido no sentido que nós não podemos simplesmente misturar esse interesse comum quando o advogado e o contribuinte operam num planejamento tributário cujo interesse é negocial. Nós não estamos falando aqui de interesse jurídico em relação ao fato gerador. Não, pelo contrário, nós temos inúmeros profissionais advogados que atuam como uma ferramenta de competitividade da empresa. Nós estamos num ano de crise. Falar em planejamento tributário, falar em direito tributário significa sobrevivência num mercado em que a crise está instalada. Então, efetivamente surge a relevância desse advogado que atua no planejamento tributário para ajudar todas essas empresas a suportar essa crise, a enfrentar essa crise trazida pelo coronavírus. Pois bem, agora, nós não podemos, de forma alguma, e em atenção aos próprios entendimentos do STJ, imaginar e permitir e avalizar condutas fiscais que, numa interpretação legislativa, acaba incluindo responsabilidade para advogados e para escritórios de advocacia, quando, na verdade, eles estão simplesmente trabalhando conforme a lei, executando o princípio da legalidade, né? Não havendo nenhum risco e nenhum problema, muito pelo contrário, nenhuma afronta ao direito do contribuinte em se auto-organizar. E nós temos percebido na prática que o fisco ele acaba tendo essa conduta muitas vezes com segundas intenções. Ele acaba adotando essas condutas como uma forma de inibir o planejamento tributário, assustando os advogados tributaristas. Como também, diretamente ligado a isso, né, nós temos um aumento na arrecadação, porque se o empresário não executa um planejamento tributário, certamente ele estará pagando mais tributos, né? Pois bem, isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, colocar algumas informações para que a gente possa refletir sobre a importância do advogado e, principalmente, quando nós falamos de responsabilidade civil, né, nós temos então que exaltar as condutas morais, as condutas éticas e as condutas legais, para que a nossa categoria seja sempre muito respeitada, valorizando aquele patamar que nós temos como indispensáveis à administração da justiça. Um abraço para vocês e até a próxima semana!